Eu quero começar com uma pergunta, que foi uma pergunta feita por Jesus aos seus discípulos. E até o final dessa pregação eu vou repetir essa pergunta. Mas não é para você responder a pastora Dani. É para você refletir no teu coração. Vocês ainda não têm fé? Meu Deus! O que falta? Vocês ainda não têm fé? Hoje nós somos convidados a manter firme a nossa convicção de fé, Deus. A nossa confissão de fé, crendo que Deus é o único Senhor das nossas vidas, que Ele é um Senhor Redentor, que Jesus é o Redentor. Essa mesma orientação que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, que hoje nós iremos falar nesse texto, que nós iremos meditar nessa noite, que sirva para as nossas vidas. Vocês ainda não têm fé? Então abra sua Bíblia sem mais demora. Hoje Deus pergunta: vocês ainda não têm fé? Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Amém? Os irmãos acharam? Diz a palavra do Senhor. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que morramos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou Jesus: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Podem sentar-se. Vocês ainda não têm fé? Ouçam essa canção. Deixa-me tocar em ti. Coloca a mão no seu coração agora. Até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti. Se suas vestes eu tocar, eu vou ficar e te amar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar.
falando aos seus discípulos. É como se Jesus estivesse falando assim para os seus discípulos: veja, vocês ainda não têm fé? Vocês convivem comigo? Há quanto tempo vocês ouvem a palavra que sai da minha boca? Há quanto tempo vocês presenciam os milagres que faço? E mesmo assim, vocês não sabem quem eu sou? Vocês ainda não têm fé? É, papai. Foi aí que Jesus falou aos seus discípulos naquele momento. Nós vamos entender o que se passou naquela situação, o que houve em toda aquela situação. Nós sabemos que esse texto foi escrito pelo evangelista Marcos. E tem algumas questões que nós vamos desenrolar durante a pregação. E algumas perguntas que nós vamos refletir durante essa pregação. Será que a fala de Jesus era contra a atitude dos discípulos ao sentir medo da tempestade? Será que Jesus se opôs aos discípulos porque eles estavam sentindo medo da tempestade? Será que o problema todo foi esse naquela situação? Que eles sentiram medo na hora da tempestade? Vamos responder durante a mensagem. Será que Jesus não se importava com os discípulos e por isso que ele foi tirar uma soneca? Foi tirar um cochilo porque ele não ligava para nada, não ligava para ninguém e aí foi dormir? Será que o problema todo foi esse? Será que ele se arrependeu de ter escolhido os 12 porque eles não demonstraram ter fé na hora do sufoco? Será que Jesus se arrependeu da escolha dele? Será que o problema foi esse? Vamos refletir sobre o que aconteceu de verdade aqui nessa situação. Mas antes de refletir sobre a palavra, não tem como não mencionar sobre o escritor. O autor sabemos que é Deus, e todos os escritores que escreveram a palavra de Deus foram inspirados por Deus para que assim escrevessem. Mas não tem como deixar de falar a respeito de Marcos. Pelo menos um pouquinho a respeito dessa trajetória do evangelista Marcos. Nós sabemos que o cenáculo, o local onde os discípulos se reuniam, era também a casa de João Marcos. Que houve um período em que Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, foi preso. Tiago foi morto à espada, Pedro foi preso. Nesse momento a igreja podia ficar amedrontada, se paralisar totalmente, ter medo do que poderia acontecer. Mas qual foi a atitude de fé daqueles irmãos que estavam passando por todas essas situações no momento em que a igreja do Senhor estava sendo perseguida na terra? Eles se reuniam numa casa, possivelmente essa mesma casa, a casa de João Marcos. E eles começaram a orar. E com aquela oração de fé, eles criam que Pedro ia ser libertado das algemas. Isso está em Atos capítulo 12, versículo 12, você pode abrir e verificar. E aí nós entendemos a importância de ter uma vida em oração e estar em uma unidade de fé com os nossos irmãos. Estamos falando sobre fé, queridos. Então é bom refletir. A fé nos leva a orar em conjunto com os nossos irmãos. E foi a atitude que eles tiveram. E o que aconteceu? No mesmo propósito, em oração, de repente, ouve-se alguém bater na porta. Na hora não acreditaram. Quando a empregada da casa falou que era Pedro, todo mundo duvidou. Engraçado que estava orando, mas na hora que aconteceu o milagre, não creram que ele estava ali real, que tinha realmente sido liberto das algemas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A oração do povo foi atendida. Quando há unidade de fé em oração, o Senhor intervém. Porque o Senhor não despreza a oração dos seus servos, dos seus filhos que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor é o Deus Pai que cuida de nós em todo o tempo. Então Marcos teve uma série de experiências relatadas, inclusive aqui no Evangelho que leva o seu nome. Inclusive ele fala sobre uma atitude dele que só tem nesse livro escrito por ele, Evangelho segundo escreveu Marcos, um episódio em que ele relata que alguém correu nu. Quando os soldados perseguiam Jesus, alguém correu sem roupa. Não teria outro motivo, senão se fosse ele mesmo a narrar a situação, colocar isso num livro que fala sobre o Evangelho de Cristo. Então acreditamos que foi ele. Ele também tomou algumas atitudes erradas, algumas decisões erradas. Como por exemplo, no momento em que começou a missão, em que eles viajaram em missões. Ele foi juntamente com Barnabé e Paulo na missão,
Mas aconteceu que em um dado momento ele resolveu abortar a missão. Ou porque ele achou que estava difícil demais para ele prosseguir, viu a perseguição de perto e quis voltar para Jerusalém. A Bíblia não expõe o motivo real, exato do que aconteceu aqui, mas sabemos que naquele momento ele abortou a missão. E aí o apóstolo Paulo até falou, quando ele quis ir de novo, Barnabé falou, vamos levar João Marcos. Não. Ele abortou a primeira vez, ele vai abortar a segunda. E aí eles se dividiram, Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. Mas nós vemos que Marcos não parou aí. Será que alguma palavra que você recebeu, ou alguma atitude atrapalhada que você teve durante a sua caminhada de fé, fez esmorecer a tua fé? Às vezes nós ouvimos tantas coisas, mas hoje o Senhor te pergunta, vocês ainda não têm fé? Marcos ainda não tinha sua fé toda trabalhada, ainda precisava de um preparo. E ele foi buscar esse preparo juntamente com o apóstolo Pedro, ouvindo as pregações de Pedro. Eu estou te dizendo tudo isso para você entender tudo que vai ser pregado aqui essa noite, amém? Por isso que ocorre alguns detalhes que não são encontrados nos outros livros chamados de sinóticos, que são livros que também são sobre o Evangelho, porém escrito por outra pessoa. Mateus, Marcos escreveu, Lucas. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos, porque se complementam. Tem passagens que são escritas de uma forma em um, que tem uma complementaridade em outro. Situações que existem em um e não existem no outro. E no livro, segundo escreveu Marcos, há alguns detalhes sobre a vida de Pedro que não se encontram em nenhum dos outros sinóticos. Então nós vamos ver algumas delas aqui, porque ele passou um longo tempo com Pedro. Mas o mais interessante sobre esse breve testemunho, esse breve relato sobre a vida de João Marcos, antes de nós começarmos aqui na palavra, na mensagem que Deus quer trazer aos nossos corações. Apesar de tudo isso que aconteceu no início da trajetória dele, ele foi fiel. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo menciona nas suas cartas a respeito. Me envia Marcos, porque ele está sendo muito útil no trabalho de uma pessoa que foi rejeitada para uma pessoa muito útil. E isso nos leva a refletir. Nem sempre aquele que começou bem vai terminar bem a sua trajetória cristã. Às vezes aquele que tropeçou, que fez um monte de atrapalhada, ele vai se arrepender, vai ter um encontro real na fé com Cristo, vai se aproximar de tal maneira com sede de estar aos pés da cruz, vai se render de tal maneira que no final o relato a respeito desse aí vai ser: ele me é muito útil. Mas não o apóstolo Paulo falou, mas o próprio Deus a respeito, quando ele se encontrar com ele na glória. O que será que nós vamos ouvir de Deus, da boca de Deus, quando nós nos encontrarmos com ele na glória? Será que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim que eu não conheço vocês? Ou será que o Senhor vai dizer: vinde, filhinhos, você foi muito útil, vinde, você foi útil, então vem se encontrar com seu Pai. É por isso que hoje fica esse alerta para os nossos corações, para avivar essa certeza, essa fé nos nossos corações. Vocês ainda não têm fé? Então nós vamos ver aqui, vamos observar alguns pontos nesse texto. Aquele que tem fé obedece a Deus. Isso está registrado nos versículos 35 e 36. Se nós analisarmos todo o contexto, aqui fala que eles estavam aqui num dia, num dado momento, num local onde Jesus estava pregando, curando, fazendo tudo aquilo que Jesus fazia durante sua trajetória ministerial. Pregando a palavra do Pai, trazendo o recado a respeito do reino de Deus. E nesse dia Jesus contou várias parábolas. Estava falando acerca do reino de Deus na terra, que ele estava estabelecendo esse reino de Deus aqui na terra. E todos ali apreensivos, ouvindo. E tarde naquele dia, segundo escreveu aqui Marcos, Jesus, quando os discípulos já estavam cansados, porque Jesus é narrado por Marcos como um incansável servo de Deus.
Em Marcos capítulo 1, versículo 34 a 37, fala uma situação que Jesus expulsou demônio, curou, pregou, fez uma série de milagres e se reclusou para orar de madrugada. Aí ele chega de madrugada, os discípulos vão até Jesus e falam: mestre, todos estão te procurando lá. E Jesus faz o quê? Larga tudo que está fazendo e vai fazer o quê? E vai continuar cumprindo a missão dele, a missão de Deus estabelecida aqui, através do seu Filho Jesus. Vai lá. Num dado momento, em Marcos capítulo 3, versículo 20 a 21, fala de Jesus que não tinha tempo nem para comer. Porque ele entrou na casa, possivelmente essa mesma casa, a casa de Pedro, porque era uma casa que ficava próxima ao mar da Galileia, às suas costas ficava a sinagoga. Era um local, era um ponto estratégico em que Jesus pregava, às vezes subia num barco, talvez até fosse o barco do próprio Pedro. Também tinha os outros discípulos que eram pescadores e que tinham barco também. Subiu no barco e começou a ensinar. Por quê? Era uma forma de ele conseguir pregar a multidão sem que ele fosse oprimido pela multidão e pudesse ser ouvido por todos, ensinando. E os discípulos estavam aonde? Junto com Jesus, irmãos. Se nós lermos o texto que está no capítulo 3, ele deixa bem claro: de modo que não podiam comer. Isso é plural. Não era só Jesus que estava sem comer, os discípulos também estavam sem comer. Então, assim como Jesus também era incansável na sua vida ministerial, os discípulos que o acompanhavam também eram incansáveis com Jesus. Estavam o tempo todo ali trabalhando. Mas a gente sabe que o corpo fica cansado, né? Chega uma hora que o corpo pede para descansar. Mas Jesus queria pregar porque ele sabia que ele tinha apenas o período necessário para que pudesse proclamar que o Evangelho é o reino de Deus. E era pouco tempo. Então ele precisava ter pressa. Marcos, ele tem essa característica no Evangelho segundo ele escreveu. Ele narra, ele escreve aos romanos. Então tudo para ele tem pressa. Jesus teve pressa, ele é incansável. Jesus foi para cá, depois foi para lá. Mas, como eu falei, certos detalhes ele coloca porque foram fruto proveniente, provavelmente, das pregações de Pedro que ele ouvia. Então, depois desse episódio, ele foi pregar ali na casa de Pedro, após sair da casa de Pedro. Em Mateus, capítulo 13, isso deixa um pouco em evidência no versículo 1. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus assentou-se à beira-mar. Esse texto de Mateus trata justamente da mesma passagem e fala que Jesus saiu da casa, provavelmente após esse episódio aí que aconteceu com a família de Jesus, em que fala que ele era incansável, não tinha tempo nem para comer, e foi continuar a sua trajetória ministerial de pregação, foi anunciar. Embora Marcos não tivesse a preocupação de reunir os fatos de forma cronológica, mas ele coloca o episódio como tendo acontecido depois aqui. E aí o que aconteceu? Estavam cansados. De repente Jesus falou assim, vamos passar para o outro lado. Agora você pensa comigo. Pregou o dia todo. Curou o dia todo. Expulsou o demônio o dia todo. O discípulo para lá e para cá na contenção, porque tinha que ter uma contenção. Os discípulos ali ajudando Jesus, o tempo todo assessorando, ajudando, porque eles trabalhavam, estavam junto com Jesus, aprendendo com Jesus e trabalhando também. E aí Jesus, no finalzinho da tarde, depois disso tudo, fala: agora a gente vai navegar até o outro lado da margem. Imagina, nós que somos humanos, o que poderíamos ter pensado? Poxa, Jesus, não é hora de descansar um pouquinho, não. Vamos todo mundo para casa de Pedro tirar uma soneca. Amanhã a gente vai. Só que a preocupação, a urgência, havia uma urgência na pregação do reino de Deus e precisava ser cumprida. E os discípulos fizeram o quê? Desobedeceram? Foram descansar e deixaram Jesus sozinho para o outro lado da margem? Eles obedeceram, irmãos. Então veja, aquele que tem fé obedece a Deus. Eles poderiam perguntar uma série de coisas, mas eles preferiram obedecer a Deus. E na igreja de Cristo é assim que acontece. O pai dá as ordens, o filho obedece, sem perguntar por quê, para quê, como vai ser. O filho não pergunta, não questiona. O filho entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como está
versículo 1 e 2, a vontade de Deus é perfeita. Então Deus dá as ordens e o filho obedece. E assim fizeram os discípulos. Vamos para o outro lado da margem? Vamos então. Então, pastora Dana, eles obedeceram. Amém. Só que não basta só obedecer. É preciso também não se apavorar diante das dificuldades. Aquele que tem fé não se apavora diante das tempestades. Isso está claro no versículo 37 a 38, que fala da situação em que eles ficaram apavorados quando começou a tempestade. Aí nós precisamos refletir no seguinte: o Mar da Galileia é um mar que até hoje, quem tiver a oportunidade de um dia conhecer, vai ver que eles colocam placas em toda a margem para dizer que ali é um local que até estacionam veículos. As pessoas colocam seus veículos estacionados na margem, mas as placas são postas ali porque de uma hora para outra o mar está calminho. De repente o mar pode ficar bravio e as ondas cobrirem os carros que estão estacionados na margem do Mar da Galileia. Então você imagina, de repente tudo calmo e de repente ondas cobrindo o carro e ficam as placas até hoje lá avisando do perigo. Então imagina a cena: os discípulos no barco, Jesus dormindo e de repente uma forte tempestade que jogava o barco de um lado para o outro, de um lado, como se fosse um brinquedo. Diante dessa cena de terror, seja sincero, qual seria a sua reação? O barco para lá, para cá, parecia um brinquedo flutuando no meio do mar. Qual seria a tua e a minha reação? Eu vou adiantar qual seria a minha. A minha seria gritar. Gritar. Queridos, qual de nós nunca sentiu medo na vida? O medo é pecado? A pergunta que nós fizemos aqui no início da pregação. Então qual foi o problema? Foi sentir medo? O problema foi que eles ficaram com medo? O medo faz parte da natureza humana. Eu, por exemplo, tenho medo de barata. Tem mulher que não tem. Mas eu já estou revelando aqui para os irmãos. Nós temos medo, receio de determinadas coisas acontecerem. Mas o problema deles não foi o medo. O problema foi perder a confiança em Deus. Deixar de acreditar que Deus podia livrá-los diante daquela situação adversa. O problema deles foi permitir que o medo apavorasse de tal forma o seu coração que eles acreditassem que fossem morrer ali, contrariando tudo aquilo que Jesus tinha acabado de ensinar para eles a respeito do reino de Deus. Como é que eles poderiam acreditar que a história de Jesus e dele, dos discípulos, terminaria ali, depois de tudo aquilo que o Senhor ensinou a respeito do reino de Deus e tinha acabado de ensinar naquele momento para eles? O problema não foi ter medo, o problema foi achar que Deus ia falhar diante das adversidades. E é isso que aconteceu aqui. E é isso que aconteceu com os discípulos. Ou confiamos em Jesus, ou ficamos à mercê da tempestade. O que é melhor a fazer? Confiar, descansar, ou se afogar, ou ficar à mercê da tempestade? E foi o que aconteceu. Eles se apavoraram, acharam que Jesus não queria saber de ninguém, só queria dormir. Senhor, tu não se importa que a gente morra? Vai ficar descansando nessa almofada com essa confusão que está aqui, todo mundo com medo de morrer? Só que Jesus estava bem descansando, porque ele sabia que o milagre viria. Não adiantava o que eles fizessem, poderiam gritar, espernear, fazer o que fosse. Mas o milagre era certo, ele ia acontecer, porque Jesus estava no barco, porque Jesus estava ali. Só que acontece, queridos, na nossa vida, quando o medo, quando nós temos alguma adversidade, a comida acabou, não tem como alimentar meus filhos, a primeira reação que se tem qual é? Um filho dentro de casa pedindo um prato de comida e você não tem para dar, queridos? Quem nunca passou por uma situação como essa? Eu já passei. Posso dizer, é a sensação pior do mundo. O
filho pedindo para comer e você não ter o que dar para o teu filho naquele momento. Mas só que nós temos um Deus poderoso e fiel. Quando eu passei por essa situação, Gabi era pequena. Eu não ia falar, mas o Senhor está me compelindo a contar esse testemunho rapidinho. Gabi era pequena, não tinha nada para comer em casa, só água. Eu abri a geladeira, só tinha água. E eu não queria contar para os meus pais, porque eles também estavam passando por uma situação difícil. E eu sabia que eles iam tirar do pouco que tinham para poder me dar. E eu não achava aquilo justo. Estava eu e Gabi em casa. Gabi e eu em casa. Gabi tinha apenas 2 aninhos de idade. Quando ela falou, mamãe, eu quero mamar. Não tinha leite, não tinha nada, só tinha água. Eu falei, filha, ajoelha aqui com a mamãe no sofá e vamos orar. Ela só tinha 2 anos. Ela ajoelhou ao meu lado e começamos a orar. Só que sabe quando a pessoa pensa assim, eu vou orar, vai bater alguém na minha porta, olha o crente, vai bater alguém na minha porta daqui a 30 minutos e vai trazer leite para minha filha, vai trazer comida, alimento que eu estava sem comer desde de manhã, na verdade desde o dia anterior, porque eu não comi de manhã e já era quase noite. Vai bater alguém daqui a alguns minutos para trazer aquela bolsa de mercado, né? A gente imagina algo assim, Deus vai fazer acontecer agora. Eu tenho fome, tenho pressa. Mas não aconteceu dessa forma, irmãos. Aconteceu que a minha filha ficou ali do meu lado de joelho e eu nem vi a hora passar, porque eu fiquei clamando. Quando eu olhei para o lado, Gabi estava dormindo. Peguei Gabi, botei no bercinho dela e continuei orando a Deus. O Senhor nem permitiu que ela acordasse, ficou dormindo até o dia seguinte. Toda hora ia verificar se estava respirando, porque a mãe fica logo preocupada. Filho não comeu, está com fome, dormiu. Mãe fica logo preocupada. Mas o que aconteceu, irmãos? Amanheceu o dia, no dia seguinte nós íamos para a igreja. Ia ter ceia do Senhor e o coral ia cantar. E eu era solista do coral e ia cantar 4 músicas, com a barriga vazia. A igreja ficava em Cascadura do outro lado. Imagina a distância que foi percorrida. Eu morava na rua da capela. Quantos quilômetros eu andei com o Gabi no colo, com fome, sem comer, que eu não tinha comido, mas eu falei, eu vou para a casa do Senhor. Fui até a igreja. Gabi foi para a salinha. Não tenho vergonha de falar que botei Gabi na salinha para comer o lanchinho na salinha. Olha a importância aí do lanchinho para as crianças na igreja, queridos. Alguns só tem aquela refeição. Por isso é importante que as irmãs fazem aqui com tanto carinho pelos nossos filhos. Gabi foi para a salinha, já estava com a barriguinha cheia. E eu estava com fome desde o dia anterior. Chegou na hora do louvor, a ceia do Senhor, aquele mover do Espírito Santo. Sabe quando você se sente, igual a gente se sentiu aqui adorando ao Senhor? Presença do Senhor forte inundando as nossas vidas. E assim foi. Terminou o louvor, eu ajoelhei lá na frente. Comecei a agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito naquele dia. E a minha oração foi só de gratidão, até esqueci que estava com fome. Parecia até que eu já tinha comido. Porque a presença de Deus era tão forte que já tinha me suprido até a fome. E enquanto eu estava orando, agradecendo, me veio o irmão e me deu um papel. Aí olha o meu pensamento, irmão. Eu estava tão já esquecida da fome, das coisas, dos problemas, que eu pensei que o papel era um pedido de oração, irmãos. Eu abracei, que as pessoas às vezes me davam um pedido de oração. Eu abracei o papel que eu achava que era pedido de oração e comecei a orar pelo papel. Senhor, abençoa esse irmão, vai na casa dele, supra as necessidades dele. E eu com o papel pensando que era pedido de oração, irmãos. Terminei de orar pelo irmão com o papel na mão, ajoelhada, prostrada lá no altar. Eu abri a mão para olhar, para ver quem era o nome do irmão. Era R$200, irmão. Irmãos, há 18 anos atrás, R$200 era do 800 mil reais, irmão. Era muito dinheiro. Estou falando de 18 anos atrás. A Gabi tinha 2 anos. Era muito dinheiro. E eu peguei aquele dinheiro, eu comecei a chorar, porque só Deus sabe o que estava acontecendo, o que se passava no meu coração. E eu não tinha nem orado por isso. Eu tinha orado pelos outros, tinha orado pela igreja, e o Senhor me supriu ali. Quando eu já nem esperava mais, foi quando o Senhor me supriu. E aí eu sinalizei, quem foi que me deu esse dinheiro? Quem foi que
me deu, o irmão estava lá na porta, nem ia se identificar. Corri até o irmão, abracei e falei, muito obrigado. E ele virou para mim e falou assim, olha, Dani não era pastora ainda na época. Quero dizer uma coisa para você, enquanto você louvava lá na frente, o Espírito Santo falou para mim, supre as necessidades da minha serva. E eu falei, Deus, quando? Ele falou 200. Aí ele, amém. Supre as necessidades da minha serva. Irmãos, quando nós nos desprendemos do material para nos concentrar no espiritual e colocamos a nossa vida no altar do Senhor, Ele nos supre. Ele cuida de nós. Ele conhece a dor que vai no nosso coração. Ele conhece todos os sentimentos, sentimento de culpa, sentimento de aflição. Ele sabe tudo o que passa no teu coração, querido. Mas o mais importante é que a pergunta que Jesus fez aos discípulos ainda ecoa. Vocês ainda não têm fé? Já viram milagres acontecer? Já viram Deus provendo, Deus trabalhando? Já viram Deus ensinando através de Jesus? Mas ainda não entenderam. Vocês ainda não têm fé. E foi exatamente aquilo que aconteceu com os discípulos. Porque não basta apenas obedecer e não se apavorar diante das adversidades, não. Também é preciso saber quem Deus é. Também é preciso saber que Ele é Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que supre as nossas necessidades em glória. Também é preciso saber que Deus é relacional e quer ter um relacionamento comigo e contigo. Também é preciso descansar no Senhor e confiar que Ele é o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo de Davi, que expressa o sofrimento e o triunfo do reino davídico. Aqui é interessante porque é uma expressão em itálico. E como os irmãos que vêm à escola bíblica dominical sabem, quando estiver em itálico é porque está no original da Bíblia. Quando estiver em negrito, em destaque, é porque foi o tradutor que colocou aquele título. E aqui fala da corça matutina. Pode significar que a instrução era que ele deveria tocar segundo a melodia dessa canção de corça matutina. Agora eu quero fazer uma reflexão breve com você. Corça matutina. Corça, um animal, já foi visto aqui na escola bíblica, né? A fêmea do veado. E aqui havia também, em todo esse texto aqui, a expressão da aurora da redenção, se aplicando ao sacrifício que era prestado em oferta a Deus, pelo perdão de pecados. Então nós entendemos que não é à toa que o próprio Jesus mencionou esse texto. Não é à toa que o próprio Jesus na cruz do Calvário mencionou isso. Na verdade ele estava mencionando esse salmo, queridos. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Aqui havia uma expressão de sofrimento, havia uma expressão de sofrimento do reino davídico, mas também havia uma expressão de triunfo. Queridos, quando Jesus estava na cruz do Calvário, havia uma expressão de sofrimento, o sofrimento trazido pelos pecados de toda a humanidade que Ele levou sobre si na cruz do Calvário, mas também havia a expressão do mais excelente triunfo. O triunfo sobre a morte, o triunfo sobre o mal, o triunfo sobre as trevas, aquele que veio reconciliar-nos com Deus. Ele disse, eu vim trazer salvação. Aqui Davi esperava era física, mas a que ele trouxe era espiritual. É eterna, é verdadeira. Vocês ainda não têm fé? Reconheça quem Deus é e confie nele. Está nos versículos 39 a 41 para finalizar. Os discípulos andavam com Jesus, oravam com Jesus, ouviam os ensinamentos de Jesus, presenciavam os milagres de Jesus, mas não conhecia quem era Jesus. Quem é esse
que tem autoridade sobre as leis da natureza. Quem é esse? Mas eu digo para você quem é esse. O nome dele é Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus, a promessa, o sumo sacerdote, aquele que nos liga ao Pai. Ele é aquele que está sempre presente nas nossas vidas o tempo todo, em todo o tempo, em todo instante. Aqui nós vemos que no versículo 34, voltando um pouquinho, Jesus, ele explicava as parábolas, mas ele também dava o significado aos seus discípulos do ensinamento. E em especial nas parábolas que Jesus falou antes de convidá-los a ir para outra margem do mar da Galileia, está uma parábola que se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29, que fala a respeito do crescimento da palavra de Deus, quando ela é semeada no coração do homem, no mundo, por iniciativa de quem? De Deus. É Deus quem dá a semente. É Deus quem semeia. É Deus quem rega. É Deus. É Deus quem faz florescer essa semente. E o que Jesus estava querendo dizer com tudo isso? Ele estava querendo dizer que o reino de Deus vai crescer, vai se expandir com ou sem a ajuda de quem quer que seja. A questão é que Ele conta conosco porque Ele nos deu o privilégio de ser participantes desse reino que Ele veio estabelecer na terra e que já aconteceu e ainda não, porque Jesus ainda não voltou para completar a obra, mas já começou. E Ele começa chamando ao arrependimento de pecados. Ele começa com uma pregação que nos confronta, para que nós nos analisemos, voltemos para nós mesmos, para analisar: Senhor, o que eu tenho feito nesse reino? Qual tem sido o trabalho que eu tenho feito nesse reino que o Senhor veio estabelecer? O próprio apóstolo Paulo menciona aos Coríntios quando ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. É Deus quem dá o crescimento, queridos. O mérito não é nosso. Em nenhum momento, por nada que venhamos fazer nesse mundo, nós temos mérito de alguma coisa. O mérito é sempre de Deus. Mas nós temos que ser gratos a Deus por sermos canais do Evangelho de Deus, da proclamação do Evangelho de Deus. E o que é Evangelho? É justamente essa boa notícia, que Cristo veio ao mundo não para condenar e destruir o mundo, mas para nos salvar e nos reaproximar de Deus. Ele não veio para destruir, mas Ele veio dar a boa notícia: eu triunfei e você vai triunfar comigo. É essa boa notícia. Por isso que Jesus vira para os discípulos e fala: poxa, vocês aprenderam tudo isso e ainda não sabem quem eu sou? Vocês aprenderam todos esses ensinamentos e ainda não sabem que eu sou o Deus soberano, que acalma a tempestade, porque isso não é nada perto do poder de Deus. Eu sou, e é isso que vocês precisam saber, que eu, antes que nada existisse, já existi e estou sempre com vocês. E hoje o Senhor Deus nos confronta. Você vem à igreja no domingo, na quarta, ou seja qual for o dia que você vem à igreja, e ainda não sabe quem Deus é, ainda não crê que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Vocês ainda não têm fé. Qual foi o grau do entendimento? Todos os ensinamentos que Jesus ensinou para nossas vidas que nós devemos observar. Nós não podemos rejeitar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, querido, está se alimentando da Bíblia? Quer ter mais fé? Não precisa colocar amuleto da sorte em casa, não. Precisa abrir a Bíblia e meditar nela. Porque é assim que nós alimentamos a nossa fé. Hoje a palavra de Jesus ainda ecoa. Vocês ainda não têm fé. Ouçam a palavra de Jesus esta noite, nos convidando a renovar essa aliança de amor.
Jesus nos convida a termos mais intimidade com Ele essa noite. Para ter fé é preciso obedecer a Deus. É preciso não se intimidar, não recuar diante das adversidades. É preciso reconhecer quem Deus é e confiar nele. É preciso buscar a face do Senhor em todo o tempo. Querido, antes de finalizar, a última reflexão. Jesus tinha tudo para desistir da sua missão. A missão é de Deus, foi dada a Jesus para que cumprisse aqui nessa terra. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 22, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tamanha intensidade do seu sofrimento, e Lucas dá esse detalhamento a respeito do que aconteceu com Jesus naquele momento. Gotas de sangue. Jesus tinha tudo para recuar, e não simplesmente porque ele estava com dor e sabia que ia doer, mas porque ele sabia que ia ser rejeitado, e a pior dor era a da rejeição, queridos. Ele sabia que quando ele estivesse na cruz do Calvário, toda aquela pregação, todas as curas e milagres que ele operou, tudo que ele fez aqui na terra, ia ser colocado em xeque só porque ele não desceu da cruz. Ele sabia de tudo isso. Mas em nenhum momento ele falou: eu vou rejeitá-los para sempre. Pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem quem eu sou. Viram tudo isso, mas não sabem. Quando nós erramos, pecamos e renunciamos a fé em Deus, é como se estivéssemos crucificando Ele de novo, sabe? Por isso hoje Jesus vem com esse alerta forte. Mas Ele precisa de encontro ao teu e ao meu coração. Reflita nisso. Vocês ainda não têm fé. Saia com esta palavra no seu coração essa noite. E que Jesus continue falando essa palavra ao teu coração. Para que você venha refletir sobre as suas atitudes. Refletir sobre aquilo que deve fazer, como deve proceder. Vocês ainda não têm fé. Já ouviram meus ensinamentos, vieram à igreja, se converteram, levantaram a mão no céu. Mas será que foram efetivamente transformados pelo meu Espírito Santo? Será que o Espírito Santo habita em vocês? Se é que são convertidos, como disse o apóstolo Paulo numa das suas cartas, é muito forte, queridos. Pare, pense e ouça a voz de Jesus que diz: vocês ainda não têm fé? Fique com essa palavra, medite nessa palavra e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.